Oi, aqui é o Hinaldo e eu vou falar mais um pouquinho sobre a resolução número 23.546 de 2017. Ela cuida da prestação de contas dos partidos políticos. É a prestação anual de contas. E o artigo 29 diz o seguinte: o processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional. Jurisdicional quer dizer que a prestação de contas, que o processo de prestação de contas não é administrativo, ele é jurisdicional. Logo, vai da primeira instância, pode recorrer para a segunda instância e vai até o TSE. Quando é administrativo, não, ele já para na segunda instância. Muito bem. Agora, quais são os documentos necessários? Como vocês podem ver na tela, são 23 os documentos. Mas nós vamos começar pelo parágrafo 1º. Todos os documentos devem conter a assinatura digital do presidente, do tesoureiro, do advogado e do contador. Olha só, do presidente, do tesoureiro, do advogado e do contador. Porém, alguns desses documentos não precisam da assinatura digital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 documentos que não precisam de assinatura digital. Então vamos lá. O documento do inciso 1, 2 e 3. O inciso 1, comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital. Este documento, o comprovante, não precisa da assinatura digital. Nem do presidente, nem do tesoureiro, nem do advogado, nem do contador. Inciso 2. Parecer da comissão executiva ou do conselho fiscal do partido, se houver, sobre as respectivas contas. Então, este parecer, que é um parecer interno do partido, ele também não precisa de assinatura digital. Aqui, o inciso 3. Relação das contas bancárias abertas. Também não precisa de assinatura digital. Qual é o outro documento? Vamos ver. Eu acho que é o inciso 5º, né? Ih, passou. Era o parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Inciso 5º, inciso 6º, inciso 7º. Vamos lá, inciso 5º. Olha, os extratos bancários fornecidos pela instituição financeira relativos ao período ao qual se refiram as contas prestadas, demonstrando a movimentação financeira ou a sua ausência em sua forma definitiva, contemplando todo o exercício ao qual se refere as contas, vedada a apresentação de extratos provisórios ou sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira. Esses extratos não precisam de assinatura digital. Ou seja, aqui, extratos bancários demonstrando a movimentação financeira ou a sua ausência em sua forma definitiva, mas tem que ser relativa ao período todinho ao qual se refiram as contas prestadas.
Um exemplo, se você for prestar as contas até o dia 30 de abril de 2020, os extratos bancários devem cobrir todo o período de 2019, ou seja, do dia 1º de janeiro de 2019 até o dia 31 de dezembro de 2019. Tem que estar na sua forma definitiva, não podem ser extratos provisórios. Tem uns de um determinado banco, vem aí assim, sem validade legal. Eu cansei de ver isso. Eu falo, como é que vão apresentar para a justiça uns extratos que vem escrito sem validade legal? Aí eu falava, não, tem que voltar lá. Eu escrevia, no relatório eu dizia, apresentou extratos que já vem escrito no próprio extrato sem validade legal. Olha, eles não podem ser adulterados, não podem ser parciais, você não pode apresentar extratos de maio até dezembro, ou apresentar de maio, agosto, setembro, dezembro. Pronto, já prestei contas. Não, não pode. Também não pode omitir qualquer movimentação financeira. Tem que ser transparente, tem que mostrar tudo. Olha, agora sinceramente eu esqueci, eu acho que é o sexto. Vamos descer lá para ver se é o sexto mesmo. Eu aprendi que é o primeiro parágrafo, é o sexto e depois o sétimo. Então vamos para o sexto. Então, extratos bancários não precisam de assinatura digital. Agora, documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do fundo partidário, sem prejuízo da realização de diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos. Quer dizer, aqueles documentos fiscais que mostram em que foi gasto o dinheiro do fundo partidário, eles também não precisam de assinatura digital. E o sétimo é cópia da GRU de que trata o artigo 14. Também não precisa de assinatura digital. O que é GRU? Guia de Recolhimento da União. Você usa essa guia para pagar alguma coisa. Agora, o artigo 14, vamos ver o que ele diz. Ainda não? Agora. Das implicações decorrentes do recebimento ou uso de recursos de fonte vedada ou de origem não identificada. Tá? Não, você não pode receber recursos, dinheiro que vem de fonte proibida, vedada é proibida, ou de origem não identificada. Aí o que diz o artigo 14? Olha, o recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no artigo 13 sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio da Guia de Recolhimento da União, GRU, até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o artigo 6º, sendo vedada a devolução ao doador originário. Quer dizer, não pode devolver os recursos previstos no artigo 13. Vamos lá. O artigo 13 é vedado aos partidos políticos receber direto ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada. Então, não foi identificado. Então, o que vai fazer? Vai ter que devolver ao Tesouro Nacional por meio de GRU. Até o último dia do mês subsequente à efetivação do crédito. Quer dizer, até o último dia do mês seguinte àquele em que o dinheiro foi recebido. E não pode devolver para o doador originário. Né? Se souber, normalmente não se sabe. Né? Origem não identificada você não sabe. Ou eles sabem e o partido sabe, o dirigente do partido sabe e não quis dizer quem foi. Né?
Aí não pode devolver. Não, não pode não. Então, essa GRU também, de que trata o artigo 14, essa GRU não precisa de assinatura digital. Então, a gente estava lá no inciso 7º. Depois do 7º, qual que vem? O 9º. Vamos ver o 9º. O 9º. Não precisa de assinatura digital. Relação identificando o presidente, o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os tenham efetivamente substituídos no exercício financeiro da prestação de contas. Realmente não precisa. Você vai fazer uma relação, vai colocar o nome do presidente e o do tesoureiro. E se houve substituição, vai colocar o nome dos substitutos. Então, essa relação não precisa de assinatura digital. Depois do inciso 9º vem o inciso 23, que é o último aqui, ó. Balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício para fins do previsto na linha A do inciso 5º do artigo 4º. Então, o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício também não precisam de assinatura digital. E qual é o fim? Eles são previstos na linha A do inciso 5º do artigo 4º. Então você tem que ir lá para o artigo 4º, inciso 5º, a linha A. Vamos lá, artigo 4º. Artigo 4º ainda não foi. Inciso 5º, artigo 4º, inciso 5º aqui, a linha A. Esses não precisam de assinatura digital. Vamos ver o que está escrito aqui. Remeter à Justiça Eleitoral nos prazos estabelecidos nesta resolução. A. O balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício para publicação na forma disciplinada pela Secretaria Judiciária dos Tribunais. Então tem que remeter à Justiça o quê? O balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício para publicação. Quem vai disciplinar essa publicação é a Secretaria Judiciária dos Tribunais. Muito bem, agora vamos voltar lá no artigo 29. E quais são os documentos que precisam de assinatura digital? Do presidente, do tesoureiro, do contador e do advogado. Nós vamos ver isto no próximo vídeo.